Você já reparou que a gente cresce acreditando que escolher uma profissão é algo definitivo? Que você vai decidir lá pelos seus 17 anos e vai ter que aturar a sua decisão pelo resto da sua vida. Só que a vida acontece, as coisas mudam, você muda. Tudo muda. Só que de repente bate aquela sensação: nossa, escolhi errado, tô infeliz, eu não sei o que eu vou fazer agora. Se esse é o seu caso, respira. Hoje o meu vídeo vai ser sobre escolhi errado a minha profissão. Eu vou começar esse vídeo falando um pouquinho sobre a dificuldade de escolha que a gente tem quando a gente vê muitas opções na nossa frente. Eu sou uma pessoa que quando eu entro numa loja e eu vejo inúmeras opções de sapato, eu não consigo escolher nenhum. Hoje em dia, diferentemente de antigamente, as pessoas têm 1000 opções, 2000 opções em cursos. Analista de não sei o que, agente de não sei o que lá. E isso parece ótimo, não é? Mas na prática, isso daí causa uma confusão no cérebro humano. Isso gera um medo no nosso coração de escolher errado. E quando a pessoa finalmente escolhe, ela sempre vai ficar pensando: ai, será que eu escolhi certo? Será que aquela outra opção não era melhor? E se você tenta mudar em um determinado período da sua vida, você ainda tem aquele sentimento: ai, eu tô recomeçando tarde demais. E somado a tudo isso que eu falei, a gente ainda vive num mundo que as coisas andam rápido demais. Os preços sobem, a gente trabalha mais e ganha menos. Se a gente tem dinheiro, a gente não tem tempo. Se a gente tem tempo, a gente não tem dinheiro. Parece que não importa o que você faça, você sempre vai sair lesado. E isso desgasta, né? Mentalmente, emocionalmente. Isso causa um desânimo. Se você tá passando por isso na sua vida agora, saiba que você não tá sozinho. Tem milhares de pessoas com o mesmo dilema, com os mesmos desafios que você. Me formei numa profissão que eu não me identifico. Eu tenho 24 anos e sou formada em odontologia já faz 3 anos. Eu entrei na faculdade com 17 anos, logo depois que eu terminei o colégio. Eu entrei muito sem saber o que eu queria. A única coisa que eu tinha na cabeça era: quero uma profissão que me dê dinheiro. A profissão que mais dá dinheiro hoje em dia é ser médico, né? Mas eu não tinha a capacidade de entrar numa faculdade de medicina. Então o que era mais próximo de medicina e que daria dinheiro? Odonto. Belo engano. Enfim, fiz vestibular, achei que nem ia passar, passei, ganhei FIE. Pensei, por que não? Os astros estão colaborando para eu fazer essa faculdade. Vou fazer. E no meio do caminho, assim, eu fui vendo que, será que eu quero isso? Será mesmo que eu tô gostando disso? Não tô gostando, mas agora eu já fiz tanto. Não vou parar. Agora eu já fiz 3 semestres, não tem por que eu parar. Agora eu já gastei 5 mil numa lista de material, não vou parar. Eu já gastei muito dinheiro, eu já perdi muito tempo, eu não posso parar. Quando, na verdade, o que eu devia ter feito era ter parado. Se eu não estava me identificando, não tinha por que eu continuar na profissão. Mas, na minha cabeça, eu não podia parar porque eu já tinha gastado tempo e dinheiro. Hoje, sim, eu vejo que eu gastei tempo e dinheiro. Muito dinheiro. E perdi um tempo que eu poderia estar pensando em outras coisas que eu gostaria de fazer. Só que hoje, eu além de ter perdido tempo, perdi muito dinheiro e sou formada numa profissão que eu não gosto. O que eu fui fazer nessa faculdade? Não sei. Por que tanta gente sente arrependimento? Muitas pessoas escolhem, ainda muito jovens, o que vão fazer pro resto da sua vida, sua faculdade, os seus cursos, sem se conhecer direito. As pessoas, elas não buscam as profissões baseadas no que elas são. Muitas pessoas vão pelo caminho mais seguro. Muitas pessoas vão pelas profissões da moda, ou naquela que dá mais status, ou naquela que a família espera de você. Como que uma pessoa de 30 anos vai sustentar o que uma pessoa do passado de 17 anos planejou para o resto da vida dela, sem nem mesmo ela se conhecer direito? Esse plano não faz sentido. A vida muda, as pessoas mudam. E quanto mais anos passam, mais você vai se conhecendo. Hoje em dia eu tenho certeza que você já sabe a carga horária que você aguenta trabalhar por semana, se você gosta de trabalhar de manhã, se você gosta de trabalhar de noite, se você gosta de trabalhar viajando longe de casa ou se você é uma pessoa que precisa voltar para sua casa todos os dias. Você é uma pessoa que prefere viver feliz, ganhando menos, ou é uma pessoa que prefere viver infeliz só para segurar um status pela remuneração ou pela profissão que você exerce? Não escolha o curso que você vai fazer na faculdade baseado em o que você gosta de fazer, que matéria você gostava na escola. Vou te explicar por quê. Quando eu era mais nova, 17 anos, ali saindo do ensino médio, meus pais sempre falavam pra mim: escolhe um curso que você goste, uma coisa que você faria até de graça, assim, uma atividade
que você goste de fazer, porque se você gostar, você vai ser boa nisso. E se você for boa nisso, você vai ganhar muito dinheiro. Eu acreditei nisso, escolhi um curso que eu gostava e me arrependi muito. Primeiro que nessa época eu tinha 17 anos, eu não sabia nada de nada, e eu não acho que isso seja uma idade que você deveria escolher um curso de uma coisa que você vai fazer pro resto da vida, porque você não sabe nada. Então eu tô aqui pra te dizer, não escolha um curso que você goste. Primeiro, eu acho que isso varia de pessoa pra pessoa, mas no meu caso, eu nunca fui essa pessoa que fala assim, eu não ligo pra dinheiro, tipo, se eu fizer uma coisa que eu amo, mesmo que não ganhe tão bem, eu vou ser feliz. Não. Eu já sabia desde o começo que eu jamais conseguiria ser feliz ganhando pouco. Só que eu acreditava nessa história de que se você fizer uma coisa que você goste, você for bom, você vai ganhar dinheiro, independente da profissão que for. Mas a realidade é que tem profissões que simplesmente não são valorizadas. Não importa se você é bom nisso. Tipo, você não vai ganhar bem fazendo isso porque não é uma coisa valorizada. Então, se ganhar dinheiro é uma coisa importante pra você, não escolha uma profissão só porque você gosta. Porque você gostar do seu trabalho, do seu emprego, ser feliz nele, tem muito mais a ver com questões externas a isso do que relacionadas à atividade em si que você vai ter que fazer. Por exemplo, é muito mais determinante para sua felicidade no emprego se aquela empresa tem fit cultural com você, com os seus valores, se você ganha bem, se o estilo de vida que aquele emprego te proporciona, por exemplo, se é um emprego que tem que viajar muito, você gosta de viajar? Se é um emprego que tem opção de home office, né? Tipo assim, se você é uma pessoa que gosta de home office, pra esse emprego que você quer, tem opção de home office? Porque tem coisas que simplesmente não tem. E tem outras que tem, entende? Então, assim, qual é o estilo de vida que esse emprego vai te obrigar a ter? E você gosta desse estilo de vida? Porque isso vai afetar muito mais no quanto você tá satisfeito com a sua profissão do que efetivamente a atividade que você tá fazendo. Então, no meu caso, assim, eu sempre soube que eu queria ganhar dinheiro, e se eu soubesse lá atrás que esse negócio é tudo balela, eu teria escolhido um curso que dá dinheiro. Para que, assim, eu me formei em rádio e TV, que é uma profissão super criativa, e depois que eu entrei de fato no mercado de trabalho, que eu experimentei trabalhos, eu percebi que eu prefiro 1000 vezes mais fazer um trabalho burocrático do que um trabalho criativo, sabe? Um trabalho que tem certo e errado. Porque trabalhar com criativo é tipo assim, é tudo questão de gosto. Então você pode fazer uma coisa e achar lindo e o seu chefe achar uma bosta e não tem certo e errado. Não é que nem uma lei que você pode falar, tá aqui na lei, não tem, ou tá certo ou tá errado, entendeu? E eu não gosto, eu detesto isso, sabe? E eu não tinha ideia disso até eu de fato trabalhar com isso. Então, se você puder, se você tiver como, acompanhe pessoas que já fazem isso que você quer fazer da sua vida no dia a dia. Tipo assim, quero ser advogada, minha tia é advogada. Pergunta se você pode acompanhar ela uma semana lá no escritório, tipo, ficar vendo como é que é o dia a dia dela e ver se é isso que você quer pra você. Porque às vezes a gente só percebe uma coisa quando a gente tá de fato ali inserido, sabe? Eu achava que eu gostava de trabalho criativo, depois da faculdade eu percebi que eu odeio. Ao invés de levar em consideração, será que eu gosto dessa atividade? Será que eu gostava de história na escola ou de matemática? Não, você deveria levar em consideração o quanto ganha e se isso é suficiente e bom pra você, como é o dia a dia dessa profissão e se é um dia a dia que você gosta e que você quer ter. Também se tem emprego, né? Óbvio que isso muda muito. Até pouco tempo atrás, por exemplo, tecnologia era a menina dos olhos, agora tá decaindo um pouco. Isso muda muito com frequência, mas tente procurar por opções que têm emprego, tá ligado? Pra você não sair da faculdade e acabar indo pra empregos que, na verdade, não tem nada a ver. E aí você sente que você jogou o seu diploma no lixo. É isso. Eu sinto muito isso também, né? Às vezes a gente gosta muito, muito de fazer uma coisa e a gente imagina que vai ser prazeroso fazer aquilo pro resto da sua vida. Mas às vezes a carga horária, a remuneração e outros fatores, eles não estão alinhados com aquilo. Então, muito mais vale você realmente saber o que você quer antes, se é a remuneração, se é trabalhar com o que você gosta, independente do valor que você vai receber e outros fatores, do que simplesmente tomar essa decisão e depois ficar nessa sinuca de bico, porque a vida vai passando e a gente vai assumindo responsabilidades. Aluguel, internet, vida sozinha. Aquela vida sozinha traz boletos e responsabilidades. Então, não tem simplesmente como parar tudo e falar, peraí, eu vou descer,
vou continuar um outro caminho e daqui a pouco eu subo de novo. Às vezes um pai trocínio, uma mãe trocínio, não dura a vida inteira. E às vezes você tem uma oportunidade de acertar. E como é difícil quando você tem somente uma oportunidade pra você acertar, né? A primeira coisa que surge quando bate esse arrependimento de ter essa sensação que eu escolhi a faculdade, a profissão errada, eu vou ter que mudar minha rota, é o seguinte, são os primeiros pensamentos que surgem na cabeça do ser humano. Ah, mas eu já investi tempo demais nisso. E se eu mudar e der errado? E der muito mais ruim do que tá dando? Eu tenho boleto, eu tenho minhas responsabilidades, eu não posso arriscar. E aí a pessoa vai permanecendo, a pessoa ela vai empurrando essa situação e ela vai ficando cada vez mais e mais descontente. Às vezes até a profissão que ela escolheu é legal, mas não rola. A tristeza de escolher uma profissão aos 18 anos e aos 26 descobrir que é uma super profissão desvalorizada e que na verdade você não vai trabalhar no que se formou. Aí a pessoa pensa assim, não acredito que eu fiz isso, não acredito que era isso, não era isso que eu tinha imaginado. E isso é mais comum do que parece. Esse vídeo é pra você que tá insatisfeito com a sua profissão e quer mudar. Coisas que são óbvias, mas que a maioria das pessoas não sabe. As faculdades mentem pra você. É importante que você seja esperto pra que você não gaste dinheiro à toa. Eu vi um vídeo agora há pouco de um cara que tava falando que ele tá insatisfeito com a profissão dele. Ele é formado em educação física, escolheu essa profissão porque ele gosta muito de dançar, mas descobriu trabalhando que ele gosta de dançar enquanto hobby, não enquanto profissão. Tá perdido na vida, tem 30 anos e resolveu fazer a fantástica faculdade de publicidade e propaganda. Gente, vocês precisam se ajudar. Primeiro, como alguém que detesta ser autônomo, que reclama a falta de dinheiro, que tá perdido, vai fazer faculdade de publicidade e propaganda. Se você já é formado e não sabe o que vai fazer com a segunda graduação, não entende do mercado, não sabe como que você vai utilizar isso, não é o momento de você fazer uma segunda graduação. Faculdade não é lugar de você se descobrir. Tá perdido? Pega o dinheiro que você pagaria na matrícula e nas mensalidades e investe numa boa terapia para você resolver os BO que estão na sua cabeça. Segundo, não existe trabalho perfeito. Perfeito é não ter que trabalhar. Faça as pazes com a balança da vida. Qualquer profissão que você escolher desempenhar vai ter partes que você vai detestar fazer, mas que tem que fazer. Uma balança boa é aquela que tem mais coisas que você gosta do que coisas que você não gosta. Mas equilibrar essa balança também é você colocar a atenção devida nas duas coisas. Porque se você olhar só aquilo que você não gosta, você vai estar insatisfeito sempre. A raiz da insatisfação de toda pessoa reclamona é a capacidade de só olhar para o lado ruim das coisas. Terceiro, descubra que tipo de pessoa que você é e se aceite. Tem gente que dá conta de quebrar pedra todo dia no sol quente desde que o salário seja muito bom, e tem gente que se tiver de quebrar pedra todo dia no sol quente vai definhar mesmo com um salário muito bom. Você é uma pessoa que consegue fazer algo só pelo dinheiro ou você precisa gostar do que faz mesmo que você ganhe bem menos? Muitas pessoas acabam sendo professoras ainda justamente por responder essa pergunta. Por último, lembra que você não está sozinho nessa e não tem um período certo para você repensar a vida. Eu sou 30 a mais e eu acho muito curioso que quando eu converso com as amigas da minha mãe, que são 50, 60 a mais, elas sempre falam em relação a mim como sendo alguém que é muito novo. Quando eu tiver na idade delas, eu vou ter a mesma percepção, porque a idade é referencial. Para uma menina de 15, casar aos 30 pode ser tarde demais. Para uma mulher que tem mais de 40 anos, olhar uma menina se casar aos 22, 25 anos, pode ser alguém que está se casando muito cedo. Enquanto a gente está vivo, tem tempo. Tem pessoas que só se encontraram na vida a partir dos 50. Foca em você, vai caminhando enquanto você vai se descobrindo, que a vida se encarrega do resto. A gente tem que se conhecer e se reconhecer também. Porque você é uma pessoa que cria, você é uma pessoa que ensina, você é uma pessoa que é prática, você é uma pessoa organizada, você é uma pessoa que gosta de resolver problemas. Isso eu aprendi muito quando eu vim ser empreendedora. Você gosta de resolver problema porque é problema todo dia. Se você não gostar disso, você vai ficar em depressão, vai ficar deprimido e você não vai aguentar o tranco. Mesma coisa, você lidera? Você tá preparado para liderar? E ao invés de perguntar a profissão que eu quero, as pessoas deveriam se perguntar antes: como eu quero que seja o meu dia? Como eu quero que seja a minha escala de trabalho? Eu quero trabalhar com mais pessoas ou eu quero trabalhar sozinho? Eu quero estabilidade ou eu quero mais liberdade? A profissão certa é consequência da vida que você busca, não o contrário. Vocês estão falando com uma pessoa que já mudou no mínimo 3 vezes a rota da sua vida. Eu comecei a minha vida profissional muito cedo,
por necessidades. Quando que eu ia olhar para Camilinha lá, de 15, 16 anos, que começou a ser estagiária na Caixa Econômica Federal e admirava muito ser bancário, serviços administrativos, iria terminar lavando bunda de cachorro, tendo uma pet shop, atendendo, limpando, indo para o taxi dog, indo para o administrativo, fazendo um pouco de contabilidade, dando banho e finalizando pets. Uma coisa que me fez sair dos serviços administrativos, vou contar. Eu odeio andar de salto alto. E na minha época, todas as mulheres andavam de salto alto, pelo menos com aquele saltinho de 2 a 3 centímetros na agência bancária. Eu também odeio seguir padrões de roupas. E querendo ou não, esse é um ambiente que você tem que seguir um certo padrão. O ambiente administrativo, de escritório, de agências, ele deixa no ar como você tem que se portar, como você tem que se vestir. E hoje em dia é um privilégio para mim poder usar uma roupa casual com um tênis no pé e ir trabalhar. Essa aqui foi a roupa que eu fui trabalhar hoje, gente. Tcharam! Olha o tênis. E com certeza, sabendo desse meu gosto pessoal, se eu fosse escolher qualquer outro tipo de profissão daqui pra frente, eu escolheria trabalhar dessa maneira. Fala sobre recomeços, principalmente na área profissional. Eu recomecei a minha carreira com 34 anos. Eu fui neurocientista, mas não pagava as contas. E aí fui para startup de tecnologia, ganhava muito bem, mas eu entrei numa depressão profunda, não estava satisfeito profissionalmente, voltei para a psicologia, onde eu me reencontrei. Agora, quando a gente quer recomeçar, a situação é diferente. Por quê? Porque a gente não tem mais o luxo do tempo. Lá atrás, a gente usava o tempo para postergar e não enfrentar os nossos medos. Medo, por exemplo, de você se expor e ser criticado, medo de não dar certo, medo de não ser bom o suficiente. Então, quando a gente recomeça, a gente tem que enfrentar um medo, porque o tempo não está do nosso lado. Isso é uma grande vantagem, porque você se coloca em situações onde não tem para onde ir a não ser para frente. Não romantize que mudar é fácil, mudar é muito difícil. Então você vai ter que ser casca grossa, você vai ter que ter muita coragem e vai ser difícil mesmo, e difícil em dobro. Agora na segunda oportunidade, na terceira ou na quarta, você vai ter que fazer o seguinte: mudar de carreira exige uma estratégia, como tudo na vida. Quem fala pra você que as coisas são fáceis na vida é porque tá querendo te vender curso, tá querendo te enganar. Você vai ter que reduzir os seus gastos supérfluos de 3 a 6 meses. Você vai ter que montar aquela reserva de emergência para você ter um respiro. E o segredo mesmo é não mudar tudo de uma vez. O segredo mesmo é você ir amarrando o novo com o velho, é você fazendo essa transição igual cabelo. O cabelo vai crescendo, você vai cortando, o cabelo vai crescendo, você vai dando uma matizada. E é assim, com paciência. As pessoas romantizam demais as situações das vidas delas. Eu tô aqui pra te dizer a verdade. Todas as minhas mudanças foram muito sofridas, foram muito doídas, mas eu estou aqui hoje. Por quê? Porque eu fui me conhecendo ao longo da minha vida e hoje em dia eu tô feliz. E sabe que quando você passa por uns perrengues na sua vida para alcançar o que você quer, você até dá mais valor? Pode ser que a pessoa que olhando de fora fale assim: nossa, mas fulano de tal trocou aquela profissão por aquela profissão, que loucura. Mas você se esforçou tanto para atingir aquilo ali que você queria, que para você vai ser o melhor dos mundos. O que você não pode é fazer a troca cegas, igual o casamento às cegas. Não faça uma troca cegas de profissão. Querendo ou não, a profissão meio que casa com a gente, antes mesmo de você casar com alguém. Entenda a rotina do trabalho novo, entenda as dificuldades, os prós e os contras do seu trabalho novo, da sua profissão nova. A sua virada tem que fazer sentido, a sua virada tem que ser estratégia. A vida é meio que como se fosse um joguinho, um jogo de estratégia. Quando eu vejo muita gente pedindo demissão do seu emprego para entrar no ramo empreendedor, por exemplo, sem estratégia nenhuma, eu já penso assim: puxa vida, tem muita possibilidade dele perder tudo que ele ganhou e dele ainda se endividar. É muito difícil quando você não tem estratégia, quando você romantiza demais uma coisa. Não é ser pessimista, seja realista. A reflexão final que eu deixo para o meu vídeo é a seguinte: escolher a profissão certa é uma mistura de autoconhecimento com informações.
O mundo do trabalho, o mundo das profissões, ele muda muito rápido. Não vá somente pelo hype. Todo mundo que vai pelo hype quebra a cara. Se você ainda não se decidiu a sua profissão, aquela que você vai fazer pelos próximos anos, ou se você já se arrependeu da profissão que você escolheu, segue os passos que eu falei nesse vídeo. Não romantize, se empenhe, tenha coragem, tenha estratégia. Não vai ser fácil, mas daqui a alguns anos você vai ficar bem. E não fica se punindo também. Às vezes o erro foi só uma falta de informação, foi só uma decisão equivocada que você teve. Eu sei que talvez isso pareça um papo meio de fracassado, mas o mundo espera muito da gente, o mundo tem muita expectativa, familiares têm muita expectativa, você tem muita expectativa com você mesmo. Talvez não seja que você errou a sua profissão, talvez seja que você mudou, você cresceu, você mudou a sua mentalidade. Tá tudo bem. A vida não é uma linha reta, uma hora você tá com dinheiro, uma hora você tá sem dinheiro, uma hora você tá com tempo, outra hora você tá sem tempo, uma hora você tá disposto, outra hora você tá indisposto. E a pergunta pra mim realmente não é que profissão que eu devo escolher, que curso que eu devo escolher. E se você ainda tá muito confuso com tudo que você vai fazer da sua vida, se você ainda não tá com as ideias claras, lembre-se de uma coisa: confusão não é derrota, indecisão não é derrota. A confusão é o início da clareza. Que bom que você tá pensando no seu futuro, que bom que você tá pensando no seu corpinho, que bom que você tá pensando nos seus dias, que bom que você tá pensando no seu salário, na sua rotina de vida. Nós somos verdadeiros privilegiados por poder imaginar o nosso futuro. E não se esqueça, a vida, ela não tem prazo de validade para recomeçar. E o que define tarde é a sua comparação com os outros, não com você. E 5, 10 anos vai passar de qualquer jeito. Você estudando, recalculando a sua rota ou não. Mas quando esses 5 ou 10 anos passar, você vai querer estar reclamando das mesmas coisas ou você vai querer estar vivendo experiências novas? Eu faço muita terapia porque eu sinto que eu comecei a fase adulta já fracassando. Aos 17 anos eu entrei na faculdade de veterinária, que era o meu sonho, e no primeiro estágio, quando eu vi o primeiro animal agonizando na minha frente, meu psicológico não aguentou e eu tranquei a faculdade. Então, pela primeira vez na fase adulta, eu tinha fracassado. A segunda vez foi que nessa mesma época eu entrei em um relacionamento, me casei, fui morar junto, a relação deu errado. E aí eu fracassei pela segunda vez. E a terceira vez que eu fracassei foi quando eu descumpri o que eu mesma prometi pra mim, que seria: eu nunca mais volto pra casa dos meus pais depois que eu saí uma primeira vez. Só que eu não tinha como pagar aluguel e eu não tinha mais com quem contar, minha relação já não existia. E eu tive que voltar pra casa dos meus pais com o rabo entre as pernas. Então eu faço muita terapia para ter que lidar com os pequenos fracassos, porque hoje em dia eu virei a chave e eu entendi que eu não preciso entrar na faculdade com 17, me formar aos 21 e ser completamente infeliz ou não ter psicológico na minha profissão. Eu posso mudar de profissão e recalcular a rota. Uma relação que não deu certo só abriu caminho para que uma outra pessoa viesse e me fizesse bem mais feliz do que eu estava sendo naquele momento. E o fato de ter que recomeçar uma coisa, que era a vida adulta, que eu tinha acabado de começar, não é o fim do mundo. Porque às vezes voltar para a casa dos seus pais só faz com que esse laço entre vocês se estreite de alguma forma, vocês se entendam melhor, a relação de vocês melhore em 10 vezes, para que aí sim você pense no que fazer dali para frente, para que você saia de um trabalho abusivo e saia do burnout, para que você se cuide do seu psicológico e, sinceramente, não é romantizando, porque eu detesto quem faz isso. Mas se eu não tivesse passado por todos esses pequenos fracassos do início da vida adulta, eu não teria chegado até aqui. E eu não estaria fazendo terapia e me cuidando da forma que eu estou me cuidando. Então, pegue esses pequenos fracassos da sua vida e se acolha. Porque ninguém vai te acolher tanto quanto você pode. E tá tudo bem fracassar. A vida adulta é sobre pequenos fracassos. O resto a gente deixa acontecer e a vida só passa. Uma hora melhora. Ou ameniza, talvez.